Eis-nos de novo, irmãos, para considerarmos, juntos, para considerarmos José. Provavelmente hoje vai ser a minha última intervenção sobre José, sobre esta série sobre José. Para quem não sabe, e não tenho a certeza se será a última, mas provavelmente será, porque já praticamente vimos os pontos que eu considerava fundamentais para analisarmos sobre esta matéria. Quero apenas dizer que este será o 46º ponto que eu agora vou considerar desta série, mas não nos esqueçamos que antes desta série, em que vimos 46 pontos de ligação entre o Senhor Jesus Cristo como figura na vida de José, 46 pontos de ligação entre José e o Senhor Jesus Cristo, nós também já tínhamos visto outros pontos que vocês se calhar já não se lembram, quando consideramos José dispensacionalmente, em primeiro lugar. Vimos uma série de pontos também, em que nós vemos ali também o Senhor Jesus Cristo figurado, e também vimos o Senhor Jesus Cristo figurado quando consideramos José evangelicamente, ou seja, nós temos um quadro extraordinário do Evangelho na pessoa de José, como uma figura do Senhor Jesus Cristo, e dos irmãos de José como uma figura de nós próprios, como pecadores. E no somatório de todos estes pontos, de ambas as considerações, isto dá os cerca de 100 pontos que eu referi então. Entretanto, eu gostava que vocês lessem a Bíblia, abrissem a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 41, e para considerarmos este que será o último ponto, digo eu, e eu ainda não tomei a decisão final, mas tudo indica que será o último ponto que nós vamos considerar. Gênesis capítulo 41, versículo 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Bem, temos aqui uma alusão a algo que nós já fizemos referência, quer nas leituras que fizemos, quer nas considerações que fizemos, a uma fome gravíssima. Deixai-me dizer o seguinte. Nas últimas considerações que nós fizemos, vimos José como uma figura do Senhor Jesus Cristo glorificado. É curioso que José não apenas é uma figura do Senhor Jesus Cristo da sua humilhação, quando ele veio a este mundo, mas também é uma figura do Senhor Jesus Cristo já na glória agora. E foi o último ponto que nós vimos nas nossas considerações. Vimos José no trono, tal como o Senhor Jesus Cristo está entronizado neste momento. Vimos José cheio de glória, como o Senhor Jesus Cristo está cheio de glória. Vimos José como reconhecido, então, como grande revelador de segredos. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é, por excelência, o grande revelador de segredos. No grande segredo e conjunto de segredos associados a esse grande segredo que é a verdade do mistério e que Ele está a revelar da glória. Vimos também ao mesmo tempo como é então e só então, com Ele glorificado, é que nós lemos acerca da noiva dele, que é uma figura da igreja, e é o Senhor Jesus Cristo agora na glória que arranja a igreja, que é o seu corpo, e que também é comparado a uma noiva, que é a Sená, como nós vimos. E portanto todo este quadro é glorioso e fantástico. E quero chamar a vossa atenção para o facto de que, quando a Bíblia fala de José na sua glória, e como nós o vimos glorificado, em que ele foi colocado acima de tudo e de todos, como nós vemos naquela passagem, que é um quadro admirável do que acontece com o Senhor Jesus Cristo quando ele foi glorificado e está agora na glória, dá-se então origem, dentro daquele quadro, como revelador de segredos, como aquele que tem agora uma noiva, dá-se o quadro da grande fartura que há no Egito. E deixai-me dizer, queridos irmãos e amigos, que com o Senhor Jesus Cristo agora glorificado na glória, nunca houve tanta fartura. A grande fartura que se dá deve-se ao facto do Senhor Jesus Cristo estar na glória. É quando José está glorificado que o Egito produz
como nunca produziu antes. Se enriquece como nunca se enriqueceu antes. Cujos celeiros se encheram como nunca se encheram antes. E portanto, deixar-me dizer que o pão foi abundante como nunca houve no passado. Ou o trigo. E isto é muito revelador do que está-se a passar neste momento. O pão, ou o trigo, é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio disse que era o pão vivo que desceu do céu. Ele próprio disse que se o grão de trigo, referindo-se a ele próprio, não quê? Morrer. Se o grão de trigo não morrer, não poderá dar fruto. Referindo-se a ele próprio. E portanto eu quero que vocês percebam que nós estamos num apogeu neste momento de fartura. Esta dispensação não é por acaso que é chamada a dispensação da graça, porque nunca houve tanta graça. Não se esqueçam também que a graça está personificada no Senhor Jesus Cristo, no pão. Nunca houve tanto pão, nunca houve tanta graça como agora. Deus sempre revelou graça e no Egito sempre houve pão. Mas nunca houve tanto pão no Egito como no tempo de José, quando ele é glorificado. E Deus também revelou sempre graça ao longo do tempo. Mas Deus nunca revelou tanta graça como está a revelar agora. Mas quero-vos dizer uma coisa, queridos amigos. A fartura vai acabar. A fartura vai acabar e vai haver uma fome gravíssima. Gravíssima. Eu quero vos dizer que a torneira da graça vai fechar. E as pessoas já não vão mais conhecer Jesus como aquela manifestação de graça que está a ser neste momento, mas vão enfrentá-lo como juiz. Na nossa passagem, no capítulo 41 do livro de Gênesis, e vamos ler mais uma vez, no versículo 31, nós lemos: e não será conhecida a abundância na terra. Acaba-se a fartura. A seguir à fartura veio a penúria. Por causa daquela grande fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Bem, eu quero que vocês leiam a Bíblia agora, abram a Bíblia em Amós. Livro do profeta Amós. O profeta Amós é um dos profetas menores. E, portanto, temo-lo no fim do Velho Testamento. E Amós, no capítulo 8, diz assim, no versículo 11: e os profetas profetizaram acerca do que vai acontecer no futuro. E profetizaram acerca dos últimos dias. O profeta Amós, na sua profecia aqui em Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Queridos amigos, vai haver fome na terra. Agora a fartura. Nós temos fartura. O Evangelho está a ser pregado de uma forma impressionante em todo lado. Nós poderíamos caracterizar isto como é que as coisas estão a acontecer no mundo inteiro. Mas vai chegar a altura em que esta fartura vai dar lugar à fome. E isto é um alerta para todos vocês que estão aqui esta manhã. Porque não pensem que a graça de Deus dura para sempre. E tu que estás aqui e tens ouvido a palavra de Deus uma vez e hoje estou gago. Uma vez e outra, eu queria dizer uma vez e após outra, ou vez após outra.
Tu tens ouvido, ainda não tomaste a tua decisão. Tu corres um perigo que tu não imaginas. Porque vai haver uma altura em que as pessoas vão ter fome. Vão ter fome. Não de pão, mas daquilo que o pão fala, que é desta graça, que é desta palavra de Deus. E não vão ter possibilidades. E Amós fala acerca disso e ele diz claramente: vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que haverei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E agora notem no versículo 12: e irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Há uma expressividade de Amós que é comum aos últimos dias. Estes dias são os últimos. Ele, por exemplo, utiliza uma linguagem semelhante a Daniel. Daniel, antes de... não saiam de Amós, mas eu cito o que é que diz Daniel. É uma passagem muito conhecida. Daniel está atrás de Amós. E Daniel, por exemplo, diz assim. Eu apontei isso em qualquer lado e agora já não sei onde é que tenho, mas acho que é no capítulo 12, mas já não sei onde é que apontei isso aqui nas minhas notas. Daniel 12, exatamente. No versículo 4, nós lemos assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ele diz: muitos vão correr de uma parte para outra. E a nossa passagem no livro de Amós diz no versículo 12: correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Correrão por toda a parte é uma das características que vai acontecer nos últimos dias, de acordo com os profetas. Correria por toda a parte e não encontrarão. Eu creio que nós, isto é um pensamento pessoal, estamos nos últimos dias da dispensação da graça. É muito importante quando lemos a Bíblia e estudamos, conhecermos-la bem, que é para não dizermos asneiras. Ao contrário do que muitos dizem, não há nenhum sinal que indique que o Senhor venha agora. Como temos estudado na Palavra de Deus, o Senhor pode vir hoje, como já podia ter vindo nos dias do apóstolo Paulo, que já o aguardava. E Paulo não fez depender a vinda do Senhor de qualquer sinal. Ele próprio esperava que o Senhor viesse nos seus dias. Não veio, e a explicação dá a Pedro, é por causa da sua graça que está a ser estendida de uma forma impressionante. Para o Senhor vir, não tem que acontecer nada. Por isso, meu amigo e minha amiga, tem cuidado, porque o Senhor pode vir agora. Não tem que acontecer nada da profecia para que o Senhor venha. O Senhor pode vir agora, neste momento, ou pode vir daqui a uns momentos, e tu vais ficar numa situação irremediável. Não tem que acontecer nada, o Senhor vem de um momento para o outro. Mas eu creio, eu não tenho dúvidas, de que quando o Senhor vier, e pode ser agora, quando Ele vier, as circunstâncias para que a linha profética se concretize estão reunidas. Portanto, naturalmente que as coisas vão se compondo, penso eu, com muita lógica, as coisas vão se compondo para que a partir do momento que o Senhor venha arrebatar a igreja, a linha profética começa a desencadear-se e elas têm que estar reunidas. Portanto, elas vão se preparando antes. E por isso, eu não tenho nenhum problema em perceber que o quadro atual do que nós vemos é sintomático acerca do que está brevemente para acontecer. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, esta correria por toda a parte, que é uma das características de então, tem a ver com muita coisa. Mas eu quero dizer-vos isto. Eu noto que as pessoas andam numa correria desenfreada. É o que mostram os profetas. Uma correria desenfreada. E esta correria desenfreada dá-se por muitas razões. Eu já vou falar nesta principal, que é a busca da palavra que não encontram. Já me vou referir a ela. Mas ela é sintomática de tudo. A agitação. Eu nasci em África.
A vida lá durava mais tempo. Objetivamente, dura ao mesmo tempo. Mas parece que o tempo lá é maior. Porque a vida é mais calma. Ou era. Que eu já lá não estou há muito tempo. Os dias parece que duravam mais. As pessoas tinham tempo para tudo. As pessoas tinham tempo para si próprias e tinham tempo para as outras. As pessoas conviviam muito com as outras. Hoje em dia, a correria é tanto que ninguém tem tempo para nada, nem para si próprio, nem para os outros, nem para Deus. Eu creio que uma das razões desta correria desenfreada, eu vejo isto desta maneira, é as pessoas tentarem rapidamente, correndo de um lado para o outro, tentando ver onde é que a sua peça encaixa. E elas descobrem que não encaixa em lado nenhum. É como uma peça de um puzzle. Elas procuram encaixar aqui, ali, acolá, e não encaixa, e corre para aqui, e corre para ali. Tentam tudo. E são infelizes. Se calhar, ontem à noite alguns de vocês ouviram o que eu ouvi na televisão acerca de um homem qualquer português cá neste país que vive com mais 3 mulheres. Eu não vou comentar isso. Achei curioso apenas que hoje tudo acontece. É a correria louca de tentar ver o que é que dá, de tentar ver o que é que preenche, de tentar ver o que é que satisfaz. E as pessoas não param. E daqui partem para ali, daqui partem para lá. Elas já fazem o pino, elas já se põem de lado, elas já se põem na diagonal, elas já não sabem como é que são de pôr. Vivem numa correria louca que revela insatisfação. Esta correria vai ser uma grande realidade e vai ser mais acentuada quando o Senhor vier. Quando a fartura de pão acabar, ela vai se dar por outra razão. A procura da palavra de Deus. Meu amigo, tu hoje não tens de correr para procurar a palavra de Deus. Ela até vai ter contigo sem tu a quereres. Mas vai chegar o tempo, e tu tem cuidado, em que podes querer a palavra e já não vais ter. Quando a igreja for arrebatada, e pode ser arrebatada de um momento para o outro, vai começar a fome. Acaba-se a fartura. A dispensação da graça fecha o ciclo. E a dispensação de graça, que tem sido tão abundante, acaba. Não é por acaso que na vida de José nós encontramos estes 2 polos. Fartura, penúria. Fartura primeiro, seguido de grande fome. Fome gravíssima. Não é por acaso que no plano de Deus, depois da dispensação da graça, vem uma dispensação de juízo. A grande tribulação. Não é por acaso que depois de Deus oferecer tanto em Cristo, que é o que Ele está a fazer agora, a seguir, vai haver uma aflição, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, como nunca houve, nem tão pouco há de haver. O que vai acontecer é gravíssimo. Bem, se nós continuássemos a ler o profeta Amós, nós iríamos ver várias coisas interessantes e curiosas acerca daquilo que ele diz. E nomeadamente o que nós iríamos ver é que ele diz, quando ele anuncia esta profecia, ele diz no capítulo, deixem-me cá ver onde é que isso está, capítulo 4,
Diz ele assim, versículo 12: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Sabem que nesta altura Israel vai assumir outra vez um papel de relevo que perdeu com a dispensação da graça. Prepara-te para te encontrar com Deus. Bem, o que é que eu quero dizer sobre esta questão? Quando a grande tribulação começar, quando a igreja for arrebatada, quando a dispensação da graça fechar, quando a fartura de pão acabar, as pessoas vão ter fome, não de pão, mas da palavra. Porque a questão é muito simples. Quem é que está cá para dar a palavra às pessoas? Quando a igreja for arrebatada e ficarem cá só perdidos, quem é que vai explicar a palavra de Deus às pessoas? No livro dos Atos dos Apóstolos, eu quero que vocês leiam, nós lemos assim no capítulo 8. No capítulo 8 do livro dos Atos, nós lemos assim no versículo 30. 8:30. A Bíblia fala acerca deste episódio que é sintomático a este respeito. Certamente que vocês se lembram de Filipe, o evangelista, e se lembram de o eunuco, que lia a palavra de Deus, mas não percebia nada. E diz assim o Senhor em Atos dos Apóstolos 8:30 e 31, eu passo a citar. E correndo Filipe ouviu que ele, o eunuco, lia o profeta Isaías e disse: ei, tu entendes o que estás a ler? Entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Meus amigos, vocês podem ter a Bíblia em casa, mas vocês precisam de quem vos explique a Bíblia. Quem é que vai explicar a palavra de Deus quando a igreja for arrebatada? Quem? A partir do momento que a igreja for arrebatada, as pessoas vão correr. Sim, as pessoas vão correr. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, que eu já perdi aqui as minhas notas, mas elas já apareceram outra vez. Este púlpito aqui é curioso, de repente as notas voam. Mas eu gostava de chamar a atenção para o seguinte: sabem porque é que se vai dar uma grande correria então? As pessoas vão correr. Quem é que me explica o que é que se passou? Elas vão correr. Vão correr para quê? À procura de respostas. Como é que desapareceu tanta gente de repente? Desapareceram pessoas na China, na Índia, em África, na América, na Europa. E vão correr à procura de uma resposta. Quem é que tem a resposta para o que vai acontecer? Quem é que vai... elas vão correr à procura de consolo. Vão correr à procura de conforto. Muitas delas vão perder os seus familiares. Talvez o teu familiar que está aí ao teu lado seja salvo e tu estás perdido ainda. Eu não sei. Mas se o Senhor vier agora, Ele vai e tu ficas. E depois vai-se dar uma correria tremenda da parte das pessoas à procura de encontrar respostas, à procura da verdade. Vai ser uma corrida tremenda. E não se esqueçam que o Senhor depois vai selar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Tudo indica, por aquilo que a Bíblia mostra, que vão pregar o Evangelho do Reino por todo o mundo. Mas são 144 mil. E é o mundo inteiro. E isto vai demorar tempo. Não pensem que isto vai ser assim. A aflição vai ser enorme. Jesus disse que é uma aflição como nunca houve, nem tão pouco há de haver. E as pessoas vão ter fome da palavra de Deus. E não vão ter um Filipe ao pé para lhes explicar o que significa isto. Nenhum de nós sabe o que é fome. Eu sei que vocês já ouviram falar da fome no Biafra. Já ouviram falar na fome na Etiópia. Já ouviram falar da fome em vários países. Eu sei que vocês têm ouvido falar de fome, de famílias que têm fome no nosso próprio país com a crise. Mas vocês não sabem o que é fome universal.
Vocês não sabem o que é fome em todo o mundo. Não localizada, mas generalizada. Quando todos se tornam pobres, quando a fome é generalizada, quando já não há pão, o ouro e a prata tornam-se como pedra da calçada. Não valem nada. Sabiam? A Bíblia fala de uma fome que houve no tempo de Samaria. Quando a Bíblia fala em Samaria, no tempo dos profetas, a Bíblia diz que a fome era tão grave. E aqui a palavra de Deus diz que a fome vai ser gravíssima. Que as mulheres comiam os seus próprios filhos. Vocês sabem o que é isso? Um dos sinais dos últimos dias, mas aqui são os sinais da grande tribulação, quando as pessoas estiverem na grande tribulação. Porque a grande tribulação vai ser um período, não vou agora entrar em pormenores, mas vai ser um período que dura 7 anos. Na linha profética faltam-se cumprir 7 anos. O relógio profético está parado. Falta cumprir-se uma semana de anos, que é 7 anos. Por isso é que nós sabemos que são 7 anos. Quando o relógio começar a correr, depois da igreja ser arrebatada, essa semana de 7 anos está a dividir ao meio, por 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro lado. Todo o período é conhecido vulgarmente como a grande tribulação. Mas a grande tribulação propriamente dita vão ser os últimos 3 anos e meio. Quanto aos primeiros 3 anos e meio, a Bíblia diz, haverá fomes. Fomes. É uma das características. Fome. E eu quero que vocês saibam que mais do que fome de pão vai ser fome da palavra de Deus. Sabem que haver fome significa haver inferno? Sabem que fome é sinónimo de inferno? O pão é algo essencial. Eu já uma vez preguei sobre o pão. E porquê é que Jesus se comparou ao pão? Não vou agora falar sobre isso. Mas uma das características do pão é que o pão é imprescindível. Na mesa pode faltar tudo, mas não pode faltar pão. O pão está na mesa de todos. Há mesas que não sabem o que é fazão. Mas não há mesa que não conheça o que é pão. A mesa do rico, a mesa do pobre, o pão é imprescindível. E ajusta-se a todos. Cristo é tudo o que tu precisas. Dizia eu, fome é sinónimo de inferno. É tremendo haver fome. Quando vocês ouvem fogo, fogo! Pode ser mais alarmante. Mas onde e quando vocês ouvirem fome, fome, isso já não será simplesmente alarmante. Isso já será angustiante, lancinante, excruciante. O fogo, quando há, leva as pessoas que estão ameaçadas por ele a abraçarem-se. A fome, a devorarem-se. Fome é pior que fogo. Eu quero que vocês pensem nisso. Eu vejo as pessoas todas preocuparem-se muito com o corpo.
é o jogging, é o ginásio. Como eu não vejo preocuparem-se com a alma. Eu vou aos ginásios, estão cheios. Eu vou às igrejas, estão vazias. Os domingos eram lugares de adoração. Eram dias de adoração a Deus. Dedicados a Deus. Hoje são dedicados às bicicletas, aos atletas. Os estádios estão cheios. Os centros comerciais. As pessoas estão muito preocupadas com o seu corpo. E eu tenho tanto para dizer, mas quero que vocês agora pensem no seguinte. Tendo cuidado, porque depois da fartura vem a fome. E mesmo que o Senhor não venha hoje, porque Ele ainda pode durar mais 2000 anos, eu não sei. A fartura em que tu vives vai acabar em fome. E já agora gostava de dizer uma coisa muito importante. Já por diversas vezes, várias pessoas colocam às vezes uma questão que é a seguinte. O que é que acontece às pessoas que, vivendo na dispensação da graça, que ouvem o Evangelho, que o rejeitam, o que é que vai lhes acontecer depois, quando a igreja for arrebatada e começar a grande tribulação? Elas vão ser salvas depois? Tem hipótese? Há pessoas que já fizeram esta pergunta. Bem, eu, como é óbvio, não sou o Senhor, não é? Mas leio a palavra dele como vocês. Sabe o que é que está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses? Já leram o que está lá? Eu até nem sei até que ponto, mas isso já sou eu aqui a especular, mas não sei até que ponto é que quando a igreja for arrebatada e a tal fome da palavra do Senhor acontecer, e essas pessoas, estou-me a referir àquelas que ouviram o Evangelho agora e o rejeitaram, e continuam loucamente a rejeitar, e se virem preteridas, quando se aperceberem que os seus familiares, se é que elas tinham familiares crentes, foram arrebatados e elas ficaram, e elas quiserem, eu pessoalmente penso que elas não terão hipóteses. Isso vai tornar a angústia maior. Eu vou-vos dizer porquê. Eu vou-vos dizer em que é que eu me baseio para dizer isso. E penso até, quando eu disse, mas o Senhor vai enviar 144 mil a pregar o Evangelho do Reino, de facto, não há dúvida que o Evangelho do Reino vai ser pregado. E provavelmente serão os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que vão depois ser enviados por Deus para pregar o Evangelho do Reino. Não o da graça, mas o do Reino. Mas eu tenho dúvidas, sinceramente, que aqueles que na dispensação da graça rejeitaram a salvação, quando a grande tribulação começar e o Evangelho do Reino for pregado, que eles sejam objeto desse evangelismo. Sabem porquê? E portanto, eu não sei, mas isto sou eu a especular, atenção, eu quero salvaguardar isso. Eu vou-vos dizer porquê. E então a procura vai ser terrível. A angústia vai ser terrível para elas. Elas vão correr mesmo de um lado para o outro, à procura. Sabem de uma coisa? Porque está escrito isto. Passo a citar. Versículo 7. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz-lhes assim: e a vós que sois atribulados. Ele depois no capítulo 2 vai falar sobre a grande tribulação também. Faz uma referência. A vós que sois atribulados, descanse connosco. Porque eles pensavam, sabem que os crentes de Tessalónica pensavam que estavam na grande tribulação. Porque eles estavam a ser perseguidos de uma maneira incrível. E Paulo disse, ei, calma aí. Vocês não estão a ser muito perseguidos e atribulados, mas isto não é grande tribulação. Porque para a grande tribulação acontecer, tem que acontecer coisas que ainda não aconteceram. Ele depois explica isso no capítulo 2. Mas em relação aos crentes que estavam a ser muito atribulados e que, coitados, pensavam que estavam na grande tribulação, ele diz assim, a vós, que sois atribulados, descanse connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Como labareda de fogo. Olha, quando ele vier, sabe o que está escrito? Ele vem como labareda de fogo, tomando vingança
dos que não conhecem a Deus, não é só dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenham dúvidas, aqueles que não obedecem ao Evangelho estão perdidos. E a vingança é implacável. Por isso, meus amigos, vocês cuidem-se. Porque se vocês ainda não tomaram a decisão, estão à espera não sei de quê, vocês estão a correr um grave perigo. Eu, como disse, é assim, eu limito-me a ler o que está aqui escrito. E faço a analogia que faço. Reservo todas as coisas, mas é assim, cuidado. Tenham cuidado. Vede com o que é que andam a fazer. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor vier, aqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho, por castigo, padecerão eterna perdição. Versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Bem, a nossa hora está praticamente passada e eu queria dizer-vos mais algumas coisas, mas vou-vos dizer algumas coisas que me parecem importantes. Muito rapidamente. Cuidado com os valores. Eu não falei aqui de coisas importantes que eu gostaria de poder referir, mas, por exemplo, não há nada que substitua este pão. Não há nada que substitua esta graça. Aliás, a correria louca das pessoas só indicia que elas são insatisfeitas. E por incrível que pareça, a solução está naquilo onde elas pensam exatamente, onde nem lhes passa pela cabeça que está a solução. E quero-vos dizer que, por exemplo, no caso vertente de José, diz a Bíblia, e agora estou a ver onde é que eu pus isso, que eu escrevi isto em qualquer lado. No caso de José, o Jacó e os irmãos de José, os filhos, não é? de Jacó, apareceram lá. Onde é que eu escrevi isso? Quando eles tomaram a decisão de querer ter o pão e de ir buscar pão ao Egito, e eles fazem referência, o Jacó faz referência a uma série, já está aqui, eu estava mesmo aqui, à frente dos meus olhos, eu não vi. Vamos ler, capítulo 43, versículo 11 do livro de Gênesis, muito rapidamente. Querem ver o que é que está ali escrito? Sabem, as pessoas têm muita coisa como Jacó também tinha, mas isso não substitui o pão. O problema é que as pessoas têm muita coisa, que o dinheiro lhes dá, mas há coisas que o dinheiro não dá. E o que as pessoas precisam mesmo é de pão. Porque é que ele tinha? Diz aqui a Bíblia diz assim, então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai o mais precioso desta terra dos vossos vasos, e levai ao varão um presente. O que é que eles lá tinham? Mas não tinham o que precisavam, que era o trigo. Olha, tinham bálsamo, tinham mel, um pouco de mel, tinham especiarias, tinham mirra, tinham terebinto, tinham amêndoas. Mas o que é isso? O que é isso comparado com o pão que eles precisavam? E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Depois há outra coisa que eu também quero chamar a vossa atenção, e que me parece muito importante, que está no capítulo 42, e nos versículos 1 e 2, que diz assim: vendo então Jacó que havia mantimentos no Egito, disse Jacó aos seus filhos, porque estáis a olhar uns para os outros? Esta é a mensagem que eu queria deixar no fundo para todos vocês aqui. Se sabemos onde é que há pão, se sabemos onde é que há fartura, se sabemos que é em Cristo que está toda a graça, que a graça agora está disponível, que há uma riqueza de graça como nunca houve, a Bíblia fala nas abundantes riquezas da sua graça, que nem a eternidade futura poderão esgotar. O que é que estás aí a fazer, olhar uns para os outros? Hã? O que é que vocês estão a ficar aí uns para os outros a olhar? Estão à espera de quê? Por outras palavras, estão à espera de quê para tomar a decisão? Sabem o que ele diz a seguir? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos. Eu gosto desta expressão final. Sabem para quê? Para que vivamos e não morramos. Para que vivamos e não morramos. Toma a tua decisão.
De que é que estás à espera? A olhar uns para os outros. De que é que estás à espera? Olhando uns para os outros. Tomai a vossa decisão para que vivais e não morrais. Foi Mark Twain que um dia disse. Sabem como é que ele definiu a nossa civilização? Como uma multiplicação ilimitada de necessidades. A nossa civilização é perita nisto. É fazer uma multiplicação ilimitada de necessidades desnecessárias. E é nisto que as pessoas andam a viver. Iludidas. Eu gostava, não vou fazer, porque não posso. Tem que ser disciplinado. E dizem sempre que a parte final é a parte mais difícil. Eu, para terminar, tenho que ter cuidado com o que é que vou terminar. Eu gostava de falar sobre a história de um rico na Bíblia, que Jesus contou. Há quem pense que eram 3 ricos. Para mim era o mesmo. Primeiro ele era jovem, rejeitou a salvação quando era jovem, tornou-se mais velho, tornou-se um homem de sucesso, tinha celeiros em abundância, e disse, eu vou destruir estes celeiros, eu vou criar outros celeiros maiores para ainda produzir mais. E foi-lhe dito assim, louco, esta noite pedirá a tua alma. E depois vamos esse homem, sabem onde? No inferno. Diz assim a Bíblia, e o rico abriu os olhos no tormento. O rico começou jovem e termina velho, no inferno. Há muitas lições que nós aprendemos ali. E eu quero deixar apenas algumas. Esses tais bens que nós temos, as amêndoas, e o que é que era mais? E eu tenho aqui escrito, as amêndoas, o mel, etc. Bálsamo. Todas que no fundo caracterizam os bens que nós adquirimos e que na hora da verdade não nos satisfazem, nem resolvem o nosso problema. Os bens não nos podem manter vivos quando a morte chegar. Ouviram bem? Nem poderão comprar as oportunidades que nós perdemos e desperdiçamos. E esta é uma grande oportunidade que tu tens esta manhã. Não vais poder comprar esta oportunidade que é única. Tu podes não ter outra. Aqui não tens seguramente. Depois de partires deste mundo, não tens seguramente. A noção e o conceito que as pessoas têm da vida é completamente distorcido. Porque as pessoas vivem para o presente, ignorando o futuro. Há 158 anos houve um homem chamado Henry David, ou David, não sei, ele se calhar era canadiano, Thoreau, disse, em 1856, ele disse assim, curiosamente disse isto mesmo há 158 anos, porque em maio faz 158 anos que ele disse isto. O homem mais rico é aquele cujos prazeres são os mais baratos. E o homem é proporcionalmente rico ao número de coisas que ele pode prescindir. E eu descobri que só em Cristo é que se tem esta porção. Podem dar as voltas que quiserem dar. Para terminar, a maior tragédia das pessoas, e quero que vocês pensem nisto porque isto é muito sério, isto toca-vos a todos. A maior tragédia das pessoas não está naquilo que elas deixam para trás. Está naquilo que elas vão enfrentar à frente. Ouviram bem? Se vocês pensarem naquele homem rico, que depois abre os olhos no tormento, ele pensa na parte terrena
e pensa na herdade como sendo sua. Ele tinha uma herdade como sendo sua. Vocês sabem qual é a única coisa que nós temos como nosso? Ele dizia, ele falava da herdade do terreno dos bens como fosse dele. E eu quero vos dizer uma coisa, que nada daquilo que vocês pensam que vocês têm é vosso. Nada. A única coisa que é nossa, sabem qual é? E que ele descobriu? É a sua sepultura. Mas nem esta é nossa. Sabem porquê? Porque ela vai dar um dia lugar à ressurreição. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E porque estáis olhando uns para os outros. Tomai a